Essa área de pastagens que você está vendo é aqui na Fazenda Santa Maria, no município de Porangatu, no estado de Goiás. Essa área total tem apenas 52 hectares, ou seja, são basicamente quase 11 alqueires de pasto. E o pecuarista aqui, ele leva a coisa muito a sério em relação à comida, em relação à alimentação do rebanho, principalmente na época da seca. O pecuarista aqui, ele tem a prática da pecuária de corte e ele tem animais aqui cruzado com Nelore da raça Sindhi. Então ele produz animais meio sangue Sindhi. E os resultados que ele vem obtendo aqui na Santa Maria são resultados simplesmente fantásticos. O pecuarista ele consegue manter aqui uma média de 3 uás por hectare durante todo o ano, na época das águas e na época da seca. E aqui tudo é muito bem controlado. Por exemplo, essa pastagem, ela teve como início a integração da lavoura pecuária. Foi plantada aqui capim mombaça com milho. E depois, com o passar dos anos, chegou-se a 2024, ele resolveu entrar somente no capim. Ele entrou com as variedades mombaça e o MG12 paredão. E os resultados não poderiam ser melhores. Ele tem aqui como prática 2 cortes para fazer silagem desse capim. E geralmente ele consegue aí uma média de 38 a 40 toneladas por cada corte em apenas 11 alqueires. Como são 2 cortes, a coisa dobra. E ele consegue manter os animais muito bem alimentados, basicamente, se for exclusivamente com silo, durante aí 4, 5 meses, numa boa, tranquilamente. Ele consegue aí manter, durante esses 5 meses críticos de seca, ele consegue manter aí umas 1.000 vacas, uns 2.000 garrotes, por exemplo, exclusivamente durante 5 meses. Quer dizer, é basicamente o que todo pecuarista gostaria de ter na sua propriedade. Mas ele consegue isso através de uma coisa, de gestão, planejamento, muito criterioso, e o resultado que o Maurício vem obtendo, o Maurício Veloso, é um resultado simplesmente fantástico em apenas 11 alqueires de pastagem, de mombaça e o MG12 paredão. Eu estou aqui com o Maurício Veloso, o Maurício que é o proprietário lá da Fazenda Santa Maria, lá do município de Porangatu, e vem fazendo esse trabalho que pode ser considerado um trabalho de altíssimo nível. Maurício Veloso, uma coisa que todo pecuarista pergunta quando a gente faz uma entrevista. Fica muito caro fazer isso tudo? Com esses mais de 40 anos de pecuária, eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que a coisa mais cara que existe é você ficar sem comida na fazenda. Essa é a coisa mais cara, nada é mais dispendioso, nada toma mais a possibilidade de renda, de lucratividade, de desempenho zootécnico, e lhe estraga o momento e estraga pelo menos, no mínimo, 1 ano para frente. Então, para mim é isso, meu pânico, meu horror é ficar sem comida. Então eu sou um pouco obcecado por ter comida sobrando. Eu posso dizer para você, de maneira grosseira, que essas 4.000 toneladas, já tem 2.000 que foram colhidas, e a gente está conduzindo agora esses 52 hectares para o próximo corte, que também deve produzir por volta de 2.000 toneladas. Então, essas 4.000 toneladas de MG12, paredão, e de mombaça, elas devem custar para mim aproximadamente R$50 por tonelada. Exatamente, R$50 cada 1.000 quilos de silagem de capim já enterrada e coberta, tá? Então esse é aproximadamente o custo. Vamos exagerar, vamos colocar alguma coisa que eu de repente esqueci, põe mais, joga, aumenta 20%, R$60, mas não passa disso.
E com esse valor, 50, 60 reais, eu consigo alimentar 40 vacas por dia, enquanto que eu iria pagar o dobro disso por mês para uma vaca comer mal. Então eu prefiro fazer isso, que o meu nível de controle é espetacular, eu consigo fazer isso de forma gradativa, eu não preciso oferecer essa silagem toda de uma vez, mas na hora que molha o chão, Toninho, aí eu quero ter comida suficiente para fechar o gado todo, não deixar ninguém sobre as pastagens. Nem gado, nem tropa, nada. Mas por que esse tipo de manejo? Porque, Toninho, o momento mais delicado da pastagem é justamente na hora que ele começa a emitir as primeiras folhas. A gente tem o costume, todos nós temos o costume de fazer manejo de pastagens pelas folhas que a gente vê. Não é costume da gente fazer o manejo das pastagens pelas raízes que a gente não vê. Então é muito importante para que a gente garanta densidade e vigor às pastagens, que você permita que essas primeiras folhas emitidas, quando começam as chuvas, essas primeiras folhas elas não pertencem ao gado, elas pertencem às raízes. Então a gente precisa, nesse momento, deixar o capim quietinho, ele começa a fazer fotossíntese, o capim precisa dessa nova área foliar, e isso vai virando as reservas em formas de raízes. E essas raízes, aumentando o seu volume, elas vão propiciar a emissão de perfilhos, que são aquelas emissões laterais do capim, e essas emissões laterais de todas as pequenas moitas é que promovem a densidade, ou seja, o fechamento, tampa o chão. Então, essa é a densidade. Quando você fala, eu tenho um alqueire de pasto, você tem mesmo, porque está tudo tampado. E você tem não apenas densidade, como vigor. Aquela reserva enorme de raízes, e é o tamanho dessa reserva de raízes que vai dizer qual é a capacidade dessa pastagem de rebrotar. Então, esse manejo de raízes integrado com a oferta de comida no resto do ano, é que vai definir para você, por exemplo, a quantidade de ervas invasoras que você vai ter, porque se você tiver muito chão nu, aí a praga vem. Se o capim tem vigor suficiente para brotar antes da praga, então a praga fica abafada, não sai, você não vai gastar tanto com herbicidas. Então é todo um manejo integrado que visa um melhor desempenho das pastagens, e isso vai fazer com que você tenha um melhor desempenho zootécnico, se você for bom na colheita dessa pastagem, e você vai também ter uma pastagem longeva. Você não vai ter tanta necessidade, como a gente costuma ver, de reformas, porque você está cuidando bem da saúde integral dessa pastagem. Então é muito importante, tudo isso visa você ter comida nos 365 dias do ano, com fartura, porque você não pode dar desculpa para o gado, né, Toninho? Como é que faz? A gente tem uma reunião, fecha o gado todo e fala, olha, sabe, eu planejei mal, gente, agora tá certo o rebanho de gado, vocês vão passar fome aí, mas não é culpa minha, viu? É a seca que prolongou. Não existe isso. Né? A gente tem condição e não é caro, não. Qualquer um de nós tem essa condição. Pega uma área pequena, faz bem feito, faz lavoura de pasto, lavoura de capim. Faz silagem para você ter conforto, você ter sossego. Silagem não pega fogo. Silo é uma coisa que de fato dá muita tranquilidade para nós e maior tranquilidade ainda para o rebanho. O Maurício vem obtendo um resultado muito fantástico, uma alta produtividade de capim em apenas 11 alqueires. E com esses 11 alqueires, ele consegue, se ele quiser, tratar durante 5 meses do gado fechado, por exemplo, uma garrotada aí, uns 2.000 garrotes,
durante 5 meses sem problema nenhum, né, Maurício? Se a gente precisar, essa comida é suficiente, 4.000 toneladas, elas fazem frente, por exemplo, a 2.000 garrotes, com tranquilidade, 1.000 vacas, com tranquilidade, mas o propósito é a gente, antes de mais nada, é a gente ter um seguro, né? A silagem é um seguro, quer dizer, se a coisa apertar, eu tenho lá. Outra é essa questão do manejo de raízes das pastagens, e esse exercício de todo ano a gente permitir que a pastagem saia e recomponha todo o seu sistema radicular, isso faz com que o nosso pasto, ano a ano, ganhe qualidade. Então, em vez de a cada ano eu perder a suporte, é o contrário. A cada ano eu vou tendo um ganho de suporte, vou tendo um ganho de qualidade nas pastagens como um todo, por conta de eu ter uma área pequena, uma área de 11 alqueires, que sustentam o resto da fazenda inteiro durante esse período da seca e, principalmente, do início das águas, conferindo a quase todas as pastagens da fazenda uma saúde diferenciada. Por que a quase todas? Porque tem algumas áreas, algumas pequenas áreas da fazenda, que a gente mantém com todo cuidado, a gente chama de áreas do sacrifício. Às vezes, se precisar apertar até mais do que deve apertar, a gente usa. E normalmente são áreas de andropógon, ou áreas de andropógon, ou áreas de quicuio. A gente tem algumas áreas que a gente chama também de áreas pulmão, e essas áreas a gente também cuida, muito bem cuidadas, porque de vez em quando elas nos socorrem. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, buscar essa integração entre todas as áreas, porém, mais do que tudo, é a gente aprender a fazer comida, a ter comida guardada, sobrando, porque a gente nunca sabe qual vai ser o tamanho da seca. É verdade. Depois de dois cortes, tanto no Mombaça quanto no MG12 Paredão, o Maurício estava comentando comigo o seguinte: o pasto ficou basicamente a custo zero, né? Ficou basicamente não, ele ficou de graça. Porque eu apliquei todo o dinheiro que eu apliquei na produção de lavoura de capim para fazer silagem, ok? Então eu fiz os 2 cortes de silagem, paguei por isso, guardei essa silagem, ela me custou, vamos colocar com uma folga, R$60 por tonelada. Bacana, tá pago. Agora, quase 6 meses de pasto de qualidade, esse me saiu absolutamente de graça. É o bônus de fazer a lavoura de pasto bem feita. Eu tenho que lembrar do saudoso e sempre atual Dr. Fernando Penteado Cardoso, e quando eu estive com ele no aniversário dele de 104 anos, eu pedi para ele gravar um vídeo de mensagem para o pecuarista brasileiro. Ele falou: quem sou eu? Não, faz uma... Ele falou: olha, a primeira recomendação que eu faço ao pecuarista brasileiro é que não deixe faltar para o seu rebanho comida e água nos 365 dias do ano. Primeiro aviso dele. E o segundo foi: pecuarista brasileiro, aprenda a adubar pasto, porque acabou aquela época da gente desmatar de qualquer jeito, e acabou. Agora a gente vai ter que aprender a fazer lavoura de pasto. Isso, este sempre jovem, eterno agrônomo e técnico Dr. Fernando Penteado é quem manda essa mensagem, e eu pus as barbas de molho e resolvi aprender com esse senhor, que sempre foi uma inspiração para mim. Tomara que seja para você também. Faça e você vai ver o quanto que é mais confortável a gente passar uma seca sem medo, sem apreensão, sem ver o gado sofrer. Ao contrário, ver o gado ganhar peso, ficar preparado para a estação de monta, e o melhor de tudo é você ver a pastagem com as primeiras chuvas explodir em vigor. Isso é maravilhoso.